frente laqueada, frente provençal, frente com tela, frente Europa. Eu tenho diversidade de cores. Se você quiser, por exemplo, você está com um projeto e que no seu projeto o seu arquiteto especificou uma cor que eu não tenho na paleta da indústria, eu consigo com a House aquela cor para você Personalizar, né? personalizado. A House ela é uma empresa personalizada. Olá, hoje vamos iniciar um trabalho diferente. Quero apresentar a vocês, primeiramente, a minha empresa, Stanislar. Estou no mercado há 4 anos e já tenho mais de 20 anos de experiência. Eu trabalho com móveis planejados de indústria, né? A gente tem uma indústria que fica no Rio Grande do Sul, no qual a gente envia os projetos e a fábrica nos envia os produtos e nós temos uma equipe que executa as montagens. E falando em móveis planejados, nós resolvemos trabalhar esse podcast hoje com 2 amigas maravilhosas, parceiras, que trabalham com imóveis. Uma trabalha com Airbnb, a outra trabalha também com gestão de imóveis novos. E a gente conversando sobre isto, nós tivemos assim a ideia de trocar essa dúvida que os clientes às vezes têm de planejar a casa antes de alugar, antes de vender. E a gente teve assim algumas experiências que mostrou que vale muito a pena fazer algo diferenciado, que agrega muito valor ao imóvel, facilita muito na hora da venda. E sem contar que é menos uma dor de cabeça para o cliente. Então, eu quero apresentar as minhas amigas Grazi e a minha querida, maravilhosa Bárbara, Isa Bárbara. Elas são muito profissionais na área de imóveis, têm muito conhecimento, tem muitos anos que elas trabalham com isso. E é isso, quero apresentar aí as duas. Gente, depois de tanto elogio assim, né? Eu me chamo Graziela Xavier, eu estou no mercado imobiliário há mais de 13 anos. Eu tenho uma imobiliária no bairro Iguaçu chamada Eluri. E aqui nós estamos começando agora, desbravando um mercado novo, com a Ápice, que eu vou deixar a Isa Bárbara se apresentar e falar um pouquinho dela para vocês. Então, obrigada, tá? Obrigada pelo convite, né, primeiramente. E eu querendo me apresentar aqui para vocês, eu sou Isa Bárbara, já estou no mercado como gestora do comercial há praticamente 15 anos, já tenho uma história longa aí com gestão comercial, mas estou me arriscando no imobiliário há pouco tempo e amando o que eu estou fazendo. E agora fiz um convite para a Grazi há pouco tempo e nós estamos entrando aí com a Ápice Stay, que é uma empresa que veio através de uma demanda aqui da nossa região, que é justamente colocar os imóveis em locação de curta temporada. Então, a Ápice veio para trazer e colocar o imóvel no ápice da rentabilidade. E aí, onde que casa? Onde tem um casamento aqui dessas duas empresas? Todos os nossos imóveis vendidos, tanto na imobiliária para os nossos clientes, quanto na Ápice, principalmente na Ápice, que nós fazemos a entrega para o nosso cliente, já com os planejados, com o enxoval completo. E aí nós temos hoje a Vânia, que é a nossa parceira para a execução, e nós sabemos que hoje é um dos maiores diferenciais, né, na entrega do seu imóvel hoje, tanto para valorização, é o que você entrega nele, e pela praticidade que nós temos ali dos móveis planejados, quando você o recebe dessa forma. E aí nós temos essa querida que acompanha nossos clientes, entrega no prazo, com os móveis de extrema qualidade, que nós vamos saber agora juntos um pouquinho também como que funciona essa trajetória inteira, de quando você faz o pedido até a entrega dos móveis. Pois é, isso aí é algo muito importante, porque como a Stanislar, ela é uma empresa que representa uma indústria, então nós temos uma fábrica, né, por trás de tudo, para poder fazer todo o serviço e a gente conseguir entregar um produto com acabamento mais refinado, um serviço bem diferenciado, para que o cliente ele fique satisfeito e não tenha dor de cabeça, né? Igual a gente encontrou naquele cliente que vocês acompanharam, né?
E vocês viram, né, que vocês fizeram o checklist, né? Eu fiquei até muito encantada com vocês, que vocês são corretoras, assim, detalhista, vocês vendem produtos Mas isso de faz qualidade. parte do nosso trabalho, né? Tanto como corretora na venda, como na gestão também da locação. Porque é interessante que o cliente tenha ali a entrega com qualidade. Quando a gente encontra uma pessoa que entrega e que faz um projeto bem e que executa com qualidade e maestria, isso é fantástico. É o casamento perfeito, né? Pois E aí é. um detalhe muito importante, que nós três fazemos o nosso trabalho com um tempero, um ingrediente que faz total diferença, que é o amor. Verdade. Exato. O mesmo amor que nós temos pelo nosso trabalho, pela entrega que nós temos, foi o que nós conhecemos com você. Oi, gente, um cafezinho gostoso. Nossa, um biscoito que aqui. Não queria falar aqui não, mas alguém comeu um pacote quase inteiro. Vergonha. Gente, não tem como. O café dela é delicioso, um biscoito maravilhoso. Não tinha como papo, então, né? E aí foi rendendo. Muito receptivo. Nosso primeiro contato, né, com a Vânia foi excepcional. Não, e eu também, assim, fiquei muito encantada com a entrega de vocês, porque o que eu percebo? E por isso que nós, assim, nos demos muito bem, por causa da energia também, né? Eu percebi que vocês não são simplesmente corretoras de simplesmente querer vender e bater uma meta. Porque esses clientes, os nossos clientes, são clientes de sempre. É o cliente que compra hoje, que compra E que sempre no próximo volta, né? E lançamento, que tá com vai a gente. indicar um filho, o irmão, o amigo. Mas é por Ele causa vai do vir trabalho que conosco. vocês executam. E aí eu também. A minha metodologia de trabalho é muito parecida com a de vocês. Então, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, eu tenho que convidar aquelas maravilhosas para vir fazer um podcast comigo e para a gente poder mostrar para o cliente a questão também da entrega do produto no final, porque às vezes eu já percebi que tem muitos investidores que às vezes assim, vou fazer esse prédio aqui para me vender ou para me alugar. E aí começa a pecar, coloca um móvel mais ou menos, coloca um acabamento mais ou menos, e lá no final ele não consegue, fica parado, porque aquele cliente que tem um potencial diferenciado, ele paga para ter um produto diferenciado, né? Exato. E é Ele isso paga pela que, qualidade do que ele pela busca. qualidade. Então, eu vou procurar uma pessoa para fazer mais barato, mas é um mais barato que não valoriza, não agrega tanto valor. Igual, eu já tive clientes que, no mesmo prédio, ele conseguiu vender um apartamento, tipo assim, praticamente o dobro do valor que ele investiu por causa do investimento do móvel. E teve o mesmo outro cliente no mesmo prédio que foi vender o apartamento, ficou mais barato porque ele quis colocar produtos mais simples e na hora de vender ficou Faz mais total econômico. diferença. Eu até falo assim, fecha a câmera aqui, eu vou contar um segredo para você. Segredo. Se você vai comprar para você morar, o que você vai buscar para você fazer essa aquisição? A sua rede de apoio, próxima ao seu trabalho, próxima à escola dos seus filhos, o que faz sentido para você? Você gosta de morar afastado, eu gosto do silêncio, da calmaria. Então, isso aí são decisões que você e seu cônjuge vão tomar, ou você mora sozinha, para você tomar essa decisão de compra. O que faz sentido para o seu momento de vida? Não, eu quero comprar para investir. Se você vai comprar para investir, você precisa buscar o quê? Localização. A localização vai fazer todo sentido para você. Para uma revenda depois, para você ter o retorno financeiro que você busca. Ou para essa locação do Airbnb, que é o que nós fazemos, que o cliente que vai buscar esse tipo de locação... E na liquidez, caso lá na frente você queira vender, né? Exatamente. É o ponto-chave é a localização. E aí depois vem o que você está entregando nele. Você colocou móveis que você... não teve um arquiteto que te ajudasse no projeto. E aí acabamento também. E você chega na cozinha e faz qualquer tipo de armário que não faz sentido. E aí isso é um erro que eu vou falar que a minha casa, eu estou refazendo, nós vamos refazer, né, Vânia? Isso. A minha cozinha agora, por quê? Eu sou alta, os meus armários são baixos, não consegue comportar todos os meus utensílios, minha compra eu não consigo armazenar toda, então eu quero armários que vá até o teto. Aproveitar mais o espaço, Exatamente. Né? Então, se você não tem um projeto que você consiga aproveitar seu espaço, quando você for revender, se você pegar um cliente que é detalhista e que ele, de fato, está buscando um investimento para trazer essa rentabilidade para ele, o seu imóvel não vai ser vendido. Não, e ele vai ficar para depois. A experiência, né? O cliente busca uma experiência quando ele entra no imóvel. E quando ele entra no imóvel vazio,
para um imóvel que está ali imobiliado, né? Nossa, Que a está com um diferença é imóvel muito grande. que faz sentido, né, para Não, ele. e o produto É de diferente qualidade. o Eu produto sempre de falo assim de qualidade. produto de indústria, porque o acabamento, a indústria, ela manda pra gente as peças todas pré-furadas. Elas vêm, por exemplo, você coloca uma porta maior, ela vem, tipo assim, uma quantidade maior de dobradiça, que suporta um peso maior. Então, eu fico muito tranquila de fazer a entrega do serviço para o meu cliente, porque eu sei que eu vou entregar para ele algo da melhor qualidade. E isso tudo valoriza muito o imóvel, né? Na hora que Com certeza. a casa está pronta, e ajuda até vocês, corretores, para vocês também, vocês que gostam de trabalhar com produtos de qualidade, até para vocês também apresentarem. Então, fica tudo E isso não é papo não, tá? 100%. O nosso último apartamento agora que foi entregue, o cliente ligou na minha presença, ele reclamou não, ele pediu que fizesse um reparo do lateral do armário, do painel da sala. Porque teve uma peça dele que veio com um defeito, e aí a gente fez o pedido na indústria, só que não tinha chegado, né? Aí a gente fez a montagem, deixou. Aí, por coincidência, na outra semana a peça chegou, a gente já trocou. E aí fez a troca, o apartamento já foi vendido. Eu tentei trazer aqui hoje a imagem deste apartamento. Eu marquei para fazer vídeo lá na sexta-feira, porque eu queria já trazer, porque ele já está com quadro, já está com cortina, já. Ah, eu quero ir lá. Eu queria trazer essa imagem para apresentar para vocês entenderem. Temos imagens antes, depois que ele foi mobiliado. Ele está hoje já decorado. E depois nós vamos fazer a apresentação dele também para vocês, com depois certeza. que ele mudar. O Luiz está Vamos fazer, super sim. feliz com essa aquisição que ele fez. E aí, esse é um processo, tá vendo? O cliente fez a compra, o proprietário anterior, né? Ele já havia feito... Deixa eu fazer uma adendo. Pode. Nós visitamos alguns imóveis com esse cliente e uma das queixas Gente, não, dele... não foram muitos, né? Não é? E uma das queixas foi, ele chegou num imóvel que a construtora acabou que fez uma entrega que ficou faltando algo, né? Que é aquele imóvel do Cidade Nobre. Ficou faltando algo. Então, ele não enxergou ele vivendo ali dentro. E com o móvel já E destacou. com o móvel, né? Quando ele chegou e viu e teve a experiência de chegar e já tá ali imobiliado, ter o Foi planejado. na hora. Sério? É esse apartamento. Nossa. Ele já saiu de lá. Aí a gente esse aproveitou apartamento. todos os espaços, que é um apartamento compacto, né? Mas vocês viram que ficou tudo aproveitado, lugar de colocar vassoura, rodo. Ficou Painel. excelente. Detalhes, foi muito bem pensado para uma moradia que você tenha realmente uma experiência de praticidade e uma moradia inteligente. Tudo muito bem pensado, realmente tudo no seu lugar. Exatamente. E um detalhe também que eu sempre falo, quando eu vou fazer projetos de estúdio, quando o cliente não tem arquiteto, eu mesmo vou lá, faço as medidas e faço o projeto. Quando o cliente tem algum arquiteto, a gente pega o projeto do arquiteto e faz em cima do projeto que o arquiteto fez. Mas o que acontece? Eu sempre falo para o cliente que vai investir, que vai fazer para investimento, ou então que vai colocar em Airbnb, faz uma coisa clean, uma coisa neutra. Porque um projeto mais neutro... O menos é mais, O menos né? é mais, O menos é exatamente. mais. Então, fica um projeto que na hora que você vem com a decoração, que você vem com os elementos, né, para compor a casa, então fica refinado o E aí a pessoa ambiente. consegue decorar do jeitinho dela, né? Colocando a Exatamente. personalidade dela lá dentro. Exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz e falo mesmo para os clientes. Às vezes, assim, eu já tive várias experiências de investidor fazer um projeto e depois fazer um outro com uma empresa, assim, mais econômica. E esse que a pessoa fez um serviço mais caprichado, teve muito mais retorno do que aquele que ele quis economizar. Então, você, cliente, que... investidor, cliente, que quer fazer algo para agregar valor no seu imóvel, principalmente um imóvel pequeno, né, gente? Imagina você num apartamento pequenininho com um móvel todo mal feito. Exato. Você só Aí vê detalhe. você perde todo o espaço. Perde O menor que já é, né? Que você acaba perdendo ainda Nós mais. temos uma história de um cliente, né, Isa Bárbara? Ele recebeu o apartamento, comprou, recebeu o apartamento. Ele viu a imagem de um apartamento no mesmo prédio, feito em detalhes. É um apartamento seu. Ele pediu uma outra pessoa que fizesse os planejados para ele. Porém, ele não seguiu. Por mais que ele viu o seu projeto, ele não fez igual. Ele olhou e pegou ele como... Referência. Uma referência, mas uma referência bem contrária. E vou falar com você, o apartamento dele ficou terrível. Terrível. Nossa. Eu não conseguia, assim, entender como que uma pessoa moraria feliz e tivesse a praticidade do dia a dia. Imagina um apartamento O que pequeno. é uma falta de orientação? Um espaço pequeno.
você fazer um serviço mais ou menos, né? Então, eu sempre friso com os meus clientes, né? A Stanislar chegou aqui no Vale do Aço, não é simplesmente para bater meta, Não para é mais atender uma qualquer empresa, um. né? Não, estou aqui para atender o meu cliente bem e entregar para ele aquilo e até mais do que o que ele comprou. Porque a minha metodologia de trabalho, porque meu pai era marceneiro. Eu Olha, nasci que na legal! marcenaria. Dessa eu não sabia. Meu pai, eu sou filha de. Minha família são 17 filhos que a minha mãe e meu pai tiveram. E aí, quando eu era pequenininha, eu fui a 18ª. Na realidade, minha mãe teve 17 gravidez. Na 17ª, ela teve um aborto. Depois, a minha mãe Gente. ligou e depois eu nasci, vocês acreditam? Eu sou plana mesmo pra você. Então, tipo assim, eu fui a última. Então, quando eu nasci, meu pai já estava mais idoso, né? Que meu pai me teve, ele já estava com quase 50 anos. Então, Olha, idoso. Não, Idoso, idoso com que eu falo 50 assim, 50 anos. mas quando eu tinha, Fiquei com vergonha agora. não, é porque quando eu tinha tipo 15 anos, meu pai já estava mais idoso, né? Então, Mas, quando eu era mas pequenininha, antigamente mesmo, A percepção de idade era era maior. diferente. Não, hoje não. hoje eu vejo, às vezes eu Eu fico tô com vendo quase foto da minha 50. mãe Não, com a minha idade, eu quando olho que assim, minha minha mãe é idosa, minha mãe vai fazer 60 anos, eu vejo ela como uma jovem. Pois tá é. descolada. Ela Mas o meu pai, tipo assim, aí meu pai tinha marcenaria, então eu ficava lá. Então, os meus brinquedos eram os toquinhos de madeira, fazer as Você casinhas. já respirava esse Eu mundo já. gostava. Então, quando meu pai atendia cliente, eu ficava lá perto do meu pai, olhando ele atender. Eu achava aquilo muito legal. Aí, quando meu pai saía, eu pegava, na época, ele fazia tipo uns desenhos manuais. Aí, eu sentava lá e ficava Porque desenhando as antigamente não tinha cozinhas. tecnologia de hoje, né? Inclusive, falando em tecnologia, algo que me encantou foi o que você mostrou pra nós lá, aqueles botões, não sei nem falar como que de chama, automação. de automação para Isso, levantar nós e trabalhamos com abaixar. automação. Fantástico. Pois Gente, é. vocês têm que visitar o showroom para vocês entenderem o que nós estamos falando. Vá para você conhecer o showroom, vá para vocês conhecer essas inovações e vá pelo café. Desculpa, vá pelo café também. Mas vá conhecer essas inovações, porque, assim, foi fantástica a apresentação dela. Tem muitas coisas que nós conhecíamos e outras não. E aí, algo que também que é um detalhe, mas eu acho que faz muita diferença, ela consegue atender todos os tipos de cliente. Eu quero investir médio aqui porque a padrão. minha casa é luxuosa, eu quero o ápice do luxo aqui na minha casa. Ela tem. Eu não quero gastar muito, eu quero esse apartamento Custo-benefício. um custo-benefício melhor que é para Airbnb. Então, eu sei que daqui a 1 ano e meio, 2, eu vou E fazer que não uma deixa de ter manutenção. qualidade também, né? Não, tem muita deixa qualidade. na indústria, ele vem exato. todo pré-furado, né? A diferença de um produto que a gente chama investidor, que é a minha linha mais econômica, com o meu produto mais superior, são os detalhes. Esse produto investidor é a espessura de 15, ele é todo de indústria também. Esse é da Rimo, que é a indústria do Espírito Santo. O outro, que é da House, ele tem mais diversidade de frente. Eu tenho frente laqueada, frente provençal, frente com tela, frente Europa. Eu tenho diversidade de cores. Se você quiser, por exemplo, você está com um projeto e que no seu projeto o seu arquiteto especificou uma cor que eu não tenho na paleta da indústria, eu consigo com a House aquela cor para você Personalizar, né? personalizado. A House ela é uma empresa personalizada. Se você falar, Vânia, eu quero a minha mesa arredondada, eu quero os pés em curvas, eu quero Vai de acordo com o projeto de do acordo com o cliente, né? projeto. Então é tudo personalizado. Então esse produto ele tem um custo maior porque tem determinados detalhes que ele acaba que tem que, tipo assim, fazer mais que manual, né? Dependendo do tipo de corte, essas coisas assim. Então, essa empresa House, ela é uma empresa... Eu até fui na fábrica agora, no início do ano, fiquei encantada com a estrutura, com o recebimento que eu tive lá dos proprietários, o treinamento que eu tive lá com eles, né? Treinei dentro da fábrica, olhando todo o esquema de produzir, até para eu poder É a nossa Disney, mostrar para o meu cliente, tipo assim, poxa, para mim ter certeza. Igual hoje eu estava com uma arquiteta lá no meu estúdio, ela queria fazer um determinado projeto, aí eu conversei com ela, falei assim, não, ela tá assim, mas vamos fazer assim. Aí eu
eu tinha o vídeo, falei, olha, tá vendo? Isso aqui que você tá querendo é feito assim. Se você fizer dessa forma, não vai funcionar, a madeira vai estragar. Aí ela foi, tá vendo? Aí tem que pôr essa madeira, que aí eu expliquei para ela, nossa, que legal, eu não sabia que era feito assim. Então é muito legal, porque a gente não vende simplesmente uma imagem, a gente vende um projeto executado, desenhado, e a gente entrega aquilo ali que a gente fez, entendeu? Tipo assim, com uma estrutura por trás da gente. Não é um negócio assim que você vai chegar e vai pedir para me fazer, eu vou lá e faço, e depois fica aquele E puxadinho, né? entendendo a real necessidade do cliente, né? Com o que ele quer. Exatamente, personalizado. Então, assim, e o legal também é que, vamos supor que você traga um projeto para mim, e aí você fala assim, Vânia, eu queria que mudasse isso aqui, eu mudo para você na hora, eu faço tudo para você ali, entendeu? Você não tem que ficar voltando depois para poder eu ter que ficar refazendo. Eu junto com você, eu faço. Você tem a sua arquiteta lá, que ela fez um projeto, eu jogo no sistema da indústria, aí na hora de te apresentar, às vezes tem algum detalhezinho que talvez você esqueceu de falar com a sua arquiteta, que você queria que colocasse, às vezes uma gaveta num lugar diferente, detalhes. Eu coloco para você, entendeu? Então, assim, eu te ajudo também a lembrar, porque, gente, é muito legal, eu falo muito isso. Eu simplesmente não só trabalho com móveis, eu tenho a minha casa, né? E a gente Que é funcional. Sabe? A gente precisa só da funcionalidade então, do dia quando a dia. gente tem essa experiência, essa expertise da casa da gente, dos locais da gente guardar as roupas, dos locais de guardar sapato, eu acho que toda casa funciona mais ou menos quase que a mesma coisa. Então, quando você vai fazer um móvel, você não tem que fazer um móvel só porta. Você tem que pensar na parte interna do móvel, o que você vai pôr, qual que é a altura dos detalhes que você vai pôr ali dentro. Por exemplo, você vai fazer um projeto para uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa, você não vai colocar um armário lá no teto. Você tem que pensar que é uma pessoa mais idosa, você tem que fazer algo mais ergonômico para facilitar. Você já pensou uma pessoa idosa Exatamente. cair de uma escada? Exato. Né? Aí você vai fazer um projeto para um quarto de uma criança que tem autismo. Você tem que fazer um projeto de acordo com a criança que tem autismo. E é importante você conhecer o seu cliente também, né, Vânia? A história de vida A dele, história né? dele. Eu O gosto seu dia a dessa dia. interação. Eu, tipo assim, meus clientes são meus amigos. Todos ficam meus amigos. Mas não tem como não virar amigo da Vânia, gente. Porque, tipo assim, é tão íntimo, é tão gostoso trabalhar com isso, e é tão assim, é uma coisa tão espiritual, não sei se vocês me entendem, que você começa a conversar e cada um vai te falando. E, gente, projeto é exclusivo. A minha casa, eu tenho as mesmas coisas que você tem, né, Graziele? Só que você tem uma particularidade diferente da minha. Ela tem outra, né? Porque igual você vai fazer um armário, tem cliente que gosta de muito cabide, tem cliente que já gosta de nichos, tem cliente que gosta de encher de gaveta, tem clientes que não gosta de prateleira, só gosta de E cabide. por exemplo, igual a Bárbara tem criança, então tudo que ela faz hoje é pensando pela funcionalidade da criança. Eu já meus passei móveis nessa fase. planejados. Então, Não, enquanto você tá falando aí, eu tô pensando em quando eu fiz os meus móveis lá em 2018, 2019, por aí. Eu fiz o meu guarda-roupa embutindo a cama no meio. Era uma tendência na época, porque eu tinha medo de ter um filho e depois a cama ficar com a cabeceira virada próxima à janela. Nossa. Então eu perdi tanto espaço, inclusive talvez tenha como personalizar Sofrendo, algo lá hoje para Tem aprimorar, como né? readaptar, com certeza. Readaptar. Porque eu sofro sem espaço, eu não tenho espaço Não, de a gente guarda-roupa. pode Porque eu readaptar. pensei no futuro, eu pensei na minha filha. O medo de talvez, e nem pensando que tinha tela, né? A gente Pois esquece de mas- coisas também. Falta de talvez Mas uma talvez melhor a pessoa orientação que te ali. atendeu, talvez a pessoa fez o que você pediu. É. A pessoa poderia ter interagido para poder tentar pegar a sua Aprimorar. preocupação e aprimorar de uma forma que te atendesse melhor, né? Ela não foi atendida pela Vânia. Ah, Ela não teve aí essa assessoria aí completa, cheia de amor, te olhando, te observando, para realmente conduzir para algo que fosse o. pra E a você, gente, o e a momento gente que vê você isso tava na Vânia, buscando. né? Eu vivo venda desde que eu nasci. Meus legal. pais são vendedores. Meu pai no ramo rural, minha mãe no varejo e vendendo roupa. E eu cresci ouvindo a minha mãe e o meu pai falarem o seguinte:
quem faz o que gosta não trabalha. É verdade. Se Eu não diverte. trabalho. É verdade. Se diverte. É verdade. Então a gente vê isso na Vânia, né? Não, e é E verdade. eu procuro levar isso pra mim. E o máximo de empatia. Eu acho que isso é primordial em todas as fases da nossa vida. É verdade. Uma empatia em todo o ramo, seja ele saúde, imobiliário, que é o que eu já vivi também, né? Mas o que me trouxe muita bagagem, inclusive, de empatia, foi trabalhar na área da saúde, que eu trabalhei por um tempo. Eu acho que é 100%. Gente, não, mas Verdade. em tudo na nossa vida, se você não pensar no próximo enquanto você está executando algo ali para ele, as coisas não vão para frente, não Na fluem, né? imobiliária mesmo eu falo com os meninos. Pelo A gente tem amor que de viver Deus, o que o cliente nunca quer. venda um imóvel pensando em comissão. Venda algo que você tenha Atender o certeza cliente bem. que vai A Que é comissão é a necessidade consequência. deles, Ela é a consequência. Não É igual pensa eu. nisso. Se Quando você pensar nisso, pode ser da próxima venda Verdade. sua não vai vir ou vai demorar. Verdade. Não funciona assim. Eu, por exemplo, eu também, quando eu estou atendendo um cliente, eu atendo o cliente, assim, para mim atender ele, a expectativa dele, o que ele deseja. Gente, vocês têm noção como que é um sonho você comprar uma casa Sim. e depois você mobiliar a casa? Entendeu? É muito gostoso isso, Verdade. essa experiência. Então, por exemplo, quem é investidor que faz a casa para poder valorizar, eu sugiro para fazer uma cozinha bonita, né? Uma cozinha bacana e um closet, que são as partes-chave para poder deixar a casa pronta. Se a pessoa está fazendo para Airbnb, estúdios, né? Que hoje é o que está muito em alta, né? E é a tendência, eu acho que a tendência, assim, para daqui para frente é estúdio, porque pelo que eu estou observando, hoje você não consegue pessoas para poder cuidar de casa. E as pessoas não estão tendo A tempo. Praticidade, tendência hoje está É em estúdio. diminuir o tamanho dos apartamentos de Ninguém moradia. todo mundo quer por falta de mão de praticidade. obra, exatamente. Então, se você faz um estúdio planejado, gente, ele fica grande. Ai, gente, é uma pena Fala que tem foto do apartamento do Luiz pra vocês. Vocês vão ficar encantados. Não, Mas eu acho que até, como aqui não está ao vivo, vai ter os cortes depois, eu vou tentar enviar as imagens para os meninos colocar para vocês Isso. conhecerem que apartamento. Ai, verdade, bacana. Então, tipo assim, então isso agrega muito e o cliente, quando ele chega num ambiente assim, mesmo ele sendo pequeno, e ele acaba, tipo assim, vendo todo planejado, com tudo no seu devido lugar, o apartamento fica grande. E a vida do E o cliente olhar fica é fácil. outro. Você já percebeu que a É um vida da problema menos. gente... Eu não tenho mais que escolher os móveis, esperar. Sem contar que é ser diluído. entregue. O valor fica E diluído. ele pôde escolher. Ele querendo ou não, mas o cliente não pôde escolher o móvel. Pôde, ele escolheu o apartamento com aquele móvel, Exatamente. né? Não, e outro detalhe também que eu acho legal, que o valor do apartamento, dos móveis, são diluídos no valor do imóvel. Então, por exemplo, se o cliente vai fazer um financiamento, ele já nem precisa preocupar com móveis. O apartamento já está com os móveis todos. Então, para ele, facilita muito, porque é menos um problema. Porque quando você faz um investimento, você tem as taxas de TBI, cartório, essas coisas que você tem que pagar. Então, você vai lá e compra um apartamento todo mobiliado, acabou. Você vai pagar as taxas, acabou. É entrar lá para dentro, levar suas roupas e pronto. E viver, Não né? é? Então, assim, gente, é muito legal. Os orçamentos é você mesmo quem faz. Como é que é? Os orçamentos é você Sou mesmo eu quem mesma, faz. eu vou na casa do cliente, eu tiro medida, faço o projeto, faço todo o desenho. Aí, se a pessoa não tem arquiteto, eu dou as minhas sugestões, convido o cliente para ir no meu estúdio, faço a apresentação toda em 3D, né? E aí, se a pessoa pedir para fazer alguma mudança, mudar uma cor, colocar um detalhe, eu faço na hora lá para a pessoa. E depois que está tudo pronto, que eu consigo passar o orçamento, porque é o próprio sistema que já gera os valores, né? Então, é um trabalho, assim, que fica muito E personalizado. tem um fluxo de pagamento também. Tem, a gente divide, a gente combina. Gente, o que eu posso fazer, eu faço para os meus clientes, sabe? Tipo assim, eu sou uma mãe com relação à condição. Eu faço mesmo, porque para mim é uma alegria eu poder, tipo assim, participar daquele momento, né? E o móvel é a última coisa da pessoa. A pessoa já fez o investimento do patrimônio, já mexeu com pedreiro, com pintura, com granito, com tudo. Então, o móvel é aquele momento mais importante. E quando o entrega. cliente já está sem força, sem energia, já passou muita raiva na Exatamente. construção com o pedreiro, com o pintor, com a entrega. Exatamente. Quando ele chega na parte dos móveis, que ele recebe uma pessoa que tem empatia, Verdade. para poder te entender, te ouvir.
ele respira fundo. Ai, vamos para essa parte. Esse já entra até com mais amor. É com leveza, Já começa né? com mais leveza nesse processo, porque realmente, quando você está em processo de construção, ai, não é fácil, não. Nossa, é verdade. Eu tive até há poucos dias agora um cliente meu que ele casou, né? E aí ele estava preocupado porque ele comprou comigo os móveis e ele estava preocupado se eu poderia entregar para ele antes do casamento dele. Eu falei, pode ficar tranquilo, que eu entrego para você. Aí eu fui lá, fiz as medidas, não tinha sido colocado granito, eu fui e fiz as medidas, fiz o projeto em cima do que ele havia me falado, né? E aí eu falei para ele, falei, ó, no dia que você for chamar a marmoraria, você me chama junto que eu quero acompanhar a medição da pedra, porque como eu já encomendei os armários, então as pedras, ela tem que estar de acordo com o meu projeto. Mesmo eu passando os desenhos todos, eu quero estar aqui para me acompanhar. Aí ele foi e chamou o pessoal da marmoraria, eu fui lá, nós acompanhamos tudo, todos os detalhes que ia ser feito, eu risquei lá tudo, passei para ele as medidas, tudo direitinho. Aí, moral da história, o meu material chegou com 20 dias, gente, vocês acreditam? Uau. 20 dias chegou o material dele. Eu fiquei de bobeira com a entrega, foi muito rápido o material da House. E aí, entrei em contato com ele, a marmoraria até hoje não entregou a pedra. Ele casou sábado, a marmoraria ainda não entregou o granito para ele. E os móveis para E os móveis chegaram. já chegaram. Os móveis dele já tem mais de 20 dias que chegaram. Estava lá no meu depósito. Aí eu combinei com ele, o closet dele ficou pronto, o quarto. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai montar o quarto e o closet, porque ficou pronto sábado, no dia do casamento dele. Nossa. Porque a obra dele atrasou. Mas o meu móvel estava lá guardado no meu Viu, depósito. Então, assim, gente, é um Comprometimento, compromisso. né? Aí eu mandando mensagem para ele, ó, eu fazia filme, ó, seu produto acabou de chegar. Aí eu filmava o caminhão com o material sendo entregue. Aí mandava para ele, ó, o QR Code, tá vendo? É o seu produto, tá aqui, tá guardado. Aí agora, hoje nós fizemos a entrega, né, dos móveis. Aí a gente vai começar a montar o closet dele. Aí o pessoal vai entregar o granito, aí a gente já vai colocar a parte de cima da cozinha para poder a gente ver, porque ele viajou, vai chegar sábado. Eu vi quero você ver se até postando sábado eu hoje. quero entregar para ele. Você viu, Eu né? vi você postando Eu hoje. sempre posto, eu sempre vou mostrando para os clientes. Inclusive sigam, né? Hã? Inclusive sigam no exatamente. Instagram. Qual que é seu arroba? Qual que é o Instagram? @Stanislar. Aproveita e vai lá, corretora Graziela Xavier, Elure Imóveis. Ápice Stay, Isa Bárbara Corretora. Ô, gente, e outra coisa, ninguém conhece esse Instagram ainda, Ninguém, né? esse Instagram é Ninguém. novo, é novidade. A única pessoa que conhece a Ápice hoje está sendo a Vânia e vocês aqui agora. É o Isso aí. Instagram que tá lá escondidinho ainda, ninguém nem sabe da existência A gente tá atuando assim, debaixo do bastidores, pano. né? Mas vocês estão fazendo um trabalho diferenciado. Vocês, assim, pelo que eu percebi, né, pela entrega, pelo aquele dia que a gente se encontrou, eu fiquei encantada. Porque, assim, a gente vê que a maioria das pessoas só preocupa com a venda, meta, tem que vender, tem que fechar pedido. E quando eu tive a oportunidade de conversar com vocês, eu falei, gente, elas são muito parecidas comigo. Bom. Sabe, eu gostei, porque, assim, vocês trabalham. Primeiro, vocês têm uma energia maravilhosa, né? Amém, obrigada. Vocês trabalham sorrindo. E sem contar que vocês, assim, gostam do que vocês fazem e vocês têm responsabilidade, vocês preocupam com o que é entregue para o cliente. Vocês não vendem um produto somente por vender. E isso, gente, é muito legal, porque o cliente ele vai fazer um investimento com vocês. E pra gente, desculpa te tranquilo. cortar, e pra gente indicar uma pessoa, a gente procura referência dela também, né? E nós viemos até a Vânia através de um cliente satisfeito. E ele Gente, né? é isso mesmo. Nós conhecemos Vânia através de um cliente que Verdade. indicou o trabalho dela. Exato. verdade. E agora a gente tá replicando isso. E o cliente falou de vocês também. O mesmo cliente falou, Vânia, faz uma parceria com elas. Elas são muito porretas e elas são muito responsáveis. Eu só compro imóvel com elas. Aí eu fiquei até muito grata com ele, porque assim, da mesma forma que ele me apresentou para vocês, ele me falou muito bem de vocês também. Aí eu convidei, vocês foram lá no meu estúdio e hoje nós estamos aqui, né, fazendo esse podcast e está sendo muito proveitoso também, tanto para nós quanto para os clientes, porque muitas pessoas não sabem, a pessoa quer, eu vou comprar um imóvel, aí vai lá, procura qualquer corretor. É exatamente isso que compra eu falo. qualquer Tem coisa. muitas pessoas hoje que
estão corretores de imóveis. Então, quando você for fazer um investimento, gente, é um dinheiro de uma vida, nós sabemos Verdade. disso. Tem pessoas que vivem a vida toda. Procure referência, se essa Verdade. pessoa realmente tem capacidade e se ela vai daqui a 6 meses, 1 ano, se você precisar, se ela vai estar no mercado. Verdade. Porque você está corretor, eu estou corretor aqui hoje, eu te vendi. E aí, eu não adaptei, Olha. não deu certo, eu vou sair do mercado. E aí, se você comprou na planta, daqui a 2 anos você vai receber o seu imóvel. E aí, cadê o corretor? Ele já não é corretor mais, ele voltou para a profissão dele, ou voltou a fazer outra Tem muita coisa. gente que faz isso nessa área de imóvel. Hoje tem muitas pessoas que acham que é muito fácil a profissão mas de não é, corretor não de é. imóveis. Acha que é só você ir lá fazer um vídeo, postar no Instagram e vender. Essa facilidade, esse mundo que as pessoas veem, que nós vivemos assim com tanta facilidade, isso não existe não, gente. Essa noite, que horas você estava mandando mensagem para você? 2h30 da né? manhã. Nossa. 2h30 da Nós manhã. duas também, era Ontem 11h30, tava eu e a Graça conversando. Era dia de família ontem, não era? A vontade era de pegar o telefone, aí não podia, mas eu tinha muita coisa para fazer. Eu tô me policiando também em casa. Mas porque eu eu tenho uma falei com criança de ela. 3 anos. A gente tem que se Eu sou muito policiar. Grazielinha. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu Mas faço. a Graça, Eu chamei a atenção dela. Mas você chamou, mas você tava 2h30 Mas eu falei com ela, não faço, ela tem criança pequena, eu já não tenho criança pequena mais. Ela tem a Celina de 4 anos. 3 anos. 3 anos, né? Não. Então, ela não pode fazer o que eu faço. Eu não devia ter feito, mas eu fiz. Tô tentando assim melhorar. Ela é Tô tentando ótima, né? melhorar. Passei meu domingo ontem com a família, fiz tudo que todo mundo queria fazer e tal. Aí todo mundo foi dormir, deitei pra dormir também. Aí você deu uma olhadinha assim, todo mundo dormiu, peguei o telefone. Fui pra sala trabalhar. A cara nem queima. Pois é, mas, Saúde, viu, gente? mas um detalhe que eu queria perguntar para vocês duas, quando vocês chegam no imóvel que ele está todo planejado, que ele está todo pronto, e quando vocês chegam num imóvel que ele não tem nada, vocês chegam com o cliente, o que vocês se sentem e como que é o olhar do cliente para aquele imóvel? Um apartamento tem vida e o outro não. Na A diferença é verdade, o cliente consegue sentir a experiência, que é o que eu acho que faz toda a diferença. Eu vi um corretor falando que o que você tem que mostrar para o cliente é a quantidade de quarto, que é um banheiro. Não, eu tenho que mostrar para o cliente a experiência que ele vai viver ali dentro. Então, eu, pelo menos, a Bárbara, e vejo que Grazi também faz da mesma Sim. forma, é sempre mostrar as possibilidades com o cliente. Quando o cliente chega e vê um móvel planejado já no lugar, a gente consegue mostrar isso com mais facilidade para ele. Entendi. Então, o olho brilha muito mais do que você entrar no imóvel que está ainda sem um móvel planejado e Eu vazio. vivi isso. Eu saí do meu apartamento no Betânia, que era meu, todo mobiliado, morava lá já há anos, e vim para o bairro Iguaçu. E o apartamento, ele era todo nos detalhes, ar-condicionado em tudo, planejado em tudo. Eu tive que desfazer 70% do que eu tinha para poder vir para o Iguaçu. E aí, assim, eu desfiz e vim para o Iguaçu. Tinha tudo, até o que eu não tinha na minha casa, por exemplo, o que minha filha amava. Minha filha ama ler. O quarto dela, ela tinha uma escrivaninha linda, com tem muitos livros, todos os lugarzinhos dela bonitinho. O quarto dela era lindo. Então, até mais do que eu tinha na minha casa, eu tinha nesse apartamento que eu vim para o Iguaçu, meu primeiro apartamento. Até quando eu mudei dele para o segundo, e aí seu olhar pela sua experiência, o dia a dia de trabalho, você já vai querendo mais, você já sabe o que você quer colocar ali, o que você quer mudar. Mas, quando você recebe ele dessa forma, até a praticidade para você, ela é inenarrável. E esses detalhes também, eu tô até aqui lembrando de algumas coisas assim que os clientes mesmo falam. Vocês, por exemplo, que são corretoras, vocês são mães, vocês são donas de casa, né? Vocês têm esposos, vocês têm o dia a dia de uma mulher, né? De toda mulher normal. Então, o que acontece? Então, a pessoa chega para olhar um imóvel com vocês têm muito mais expertise de mostrar para aquele cliente, para direcionar para ele o melhor dentro do investimento que ele quer fazer. E com relação à parte de mobília, quando tem um acabamento melhor, um serviço assim mais refinado, ainda mais, né? Porque eu já percebi que tem muitas empresas que faz porta. Você chega, tá tudo bonitinho com a porta fechada. Na hora que você abre, aí uma porta tá torta. Aí coloca uma prateleira com a espessura fininha, aí coloca uns acabamentos em feio, aí você vai abrir a gaveta, aí tá aquela gaveta meio que frouxa, coloca uma corrediça fraca. fraca. Acostumada já de abrir a gaveta, na hora de empurra ela só um pouquinho, e ela tem que fechar com amortecimento. Fui fazer isso na casa de um cliente, o apartamento estava pronto, mas estava vazio, aí cheguei, empurrei a gaveta
Aí eu fui dar meus empurrãozinhos, nada, dei mais, deixa eu terminar de fechar. Ela não é da gaveta que tem o costume de fechar. Pois é, não, e tem esses detalhes, e tem também, você vai colocar, você chega, por exemplo, numa casa que tem um armário planejado com porta de correr. Aí, muitas pessoas, às vezes, na economia do dia a dia, colocam a porta de correr, mas, gente, tem um monte de sistemas de porta de correr. Aí, coloca lá a porta, daí a pouco ela tá saindo do trilho, ela tá empenada, você entendeu? Então, assim, são detalhes que eu falo muito, essa questão de detalhes, gente, porque eu gosto desse capricho. Isso não é detalhe. É capricho, entendeu? Por isso, assim, que a Stanislar, a metodologia nossa de trabalho, não é simplesmente vender um móvel. A nossa metodologia a gente entende que o cliente é uma pessoa e a pessoa, aquele ser humano, ele tem a vontade de ter as coisas boas. Então, a gente procura fazer uma entrega bacana para que o cliente, ele se sinta-se tranquilo. É menos uma dor de cabeça no dia a dia do cliente. Imagina você, o dia todo nessa correria, à noite você tá 2 horas da manhã passando mensagem para a Bárbara, e aí você pegar e ainda chegar final de semana, na hora de você chegar na sua casa para você relaxar, aí você vai lá na cozinha para fazer uma comidinha gostosa para sua família, aí a prateleira tá empenada, a porta não fecha direito, a gaveta tá toda enjambrada. A gaveta dos meus temperos está assim, tá, pois querida? Deve Dá um tá jeito. já. É porque não é Stanislar, né? Dá um jeito. Pois é. Eu vou... Entrou um cabelinho no meu olho. Eu vou me defender, porque meu apartamento, gente, eu comprei ele já era de uma outra pessoa antes, porque o que eu busquei para mim foi a praticidade de localização. A localização que eu moro hoje me atendia em absolutamente tudo. Então, ele era um apartamento que já tinha os planejados prontos. Os que não tinha, eu fui fazendo e vou agora refazer o que me incomoda. Então, minha cozinha, por exemplo, é algo assim, que eu queria jogar uma bomba lá dentro assim e fechar a porta. Não, pois é, nós vamos fazer ela lá para você. Porque, gente, esses detalhes, a pessoa que talvez que investiu nesse apartamento, ele olhou a localidade, mas ele não olhou o detalhamento interno. Talvez se ele tivesse agregado um pouco mais, mas feito algo melhor, você estaria rindo até aqui, né? Exato. Satisfação. Com Às certeza. vezes as pessoas ficam pensando tanto mercado, beleza, a gente tem que pensar. Hoje a gente tem que fazer conta de tudo, mas a gente tem que pensar também em fazer algo que vai atender a pessoa que vai morar lá dentro, né? Igual, olha para você ver, tem quanto tempo que você mora lá? 9 meses? Pois é, 9 meses que você comprou novo apartamento. Não novo, zero, não. Já tinha uma pessoa que morava lá antes. Pois é, mas a pessoa tinha muito tempo que morava lá? Tinha uns 4 anos. Então, né, dependendo do serviço, pode ser que... Eu não sei como é que tá lá, né? Mas dependendo... Mas lá juntou... Ela um tiquinho de tudo. Lá a qualidade realmente que não é boa, eu acho que não foi muito bem pensado para ser executado, para ser feito, sabe? Eu não vejo praticidade hoje lá na cozinha. Eu já cheguei na casa de cliente que uma empresa foi fazer uma lavanderia e aí colocou um monte de prateleira e não cabia um negocinho de detergente, nem de sabão em pó e nem de água sanitária, os vidros. Fizeram uns negócios baixinhos assim que você não conseguia, você tinha que pôr os detergente assim, ó, tudo deitado. Então, assim, gente, é cada coisa que a gente vê. A mesma coisa de eu fazer uma adega e não caber uma garrafa de vinho. Exatamente! Aconteceu com aquele cliente. Aconteceu. Nós vivemos para contar Aconteceu. isso. Nossa, O cliente fez uma adega que não foi Na verdade... Era só aqueles vinhos assim, os mais fininhos, sabe? Não cabia. Na verdade, ele teve que refazer o projeto todo, né? Nossa, que transtorno, hein? E aí, como, por exemplo, isso no meu caso, eu vivo dia a dia visitando os imóveis de cliente. E aí, cada dia, você, nossa, eu quero isso. Nossa, eu não posso esquecer de colocar isso na minha casa. Aí, todos os dias que eu chego em casa, eu fico mais irritada. Porque todos os dias eu visito um imóvel novo, que tem algo que me atende, e sua cabeça, você está sempre ali querendo isso, eu preciso disso. Você acaba ficando com a expertise também maior. Exato. E você também, igual eu falei, você não é simplesmente só uma corretora, você é dona de casa. E você tem conhecimento das necessidades. Então, aí minha família vendo ela falar que eu sou dona de casa. Não, dona de casa, sim, né? Não, tô brincando, eu já fui dona de casa. Não. Eu sou dona de casa ainda. Você entende a praticidade que você mulher precisa é dona hoje. de casa, né? Mas tô brincando se meus filhos assistindo, minha família assistindo, que eu sou dona de casa. Ai, ai.
O mínimo a gente faz dentro Não, de é. casa. Não, mas assim, gente, só da gente colocar as coisas boas dentro da casa da gente, mesmo a gente não fazendo, mas a gente administrando, porque a gente é administradora de uma casa, né? Nós mulheres somos, a casa é a nossa cara. Não, eu tô falando assim, Não mas é? exatamente por isso que eu quero refazer minha cozinha, de tanto que ela me incomoda, de visualmente eu não consigo encontrar praticidade, não consigo ver beleza nela, e de como ela ser mesmo útil para mim, pro dia a dia. Pois é, e hoje eu vou te fazer uma pergunta. Se vocês pudessem dar um conselho para quem está comprando um imóvel, qual o conselho que vocês dariam? Faça o financiamento do seu imóvel junto com o seu planejado. Já orça ele de uma vez, porque você tem a medida de sua sala, tem medida da cozinha, medida de tudo. E você vai fazendo um com o outro ali caminhando lado a Paralelo. lado. Para na hora que entregar a chave do seu apartamento, o seu dinheiro já está aqui para você não deixar para depois ou não fazer um mais ou menos, porque ele faz total diferença para a valorização do seu imóvel. Não, Vou e deixar isso a Bárbara. planeje, né? E planeje. Procure uma pessoa de confiança que vai entregar um serviço de Com qualidade. certeza. Que isso para mim é o diferencial. Eu hoje, voltando um pouquinho, eu fico com receio de sair do meu apartamento, porque apesar de ter a questão do quarto e o guarda-roupa ser pequeno, mas são móveis de qualidade. E eu sou apaixonada com aqueles móveis, então isso me prende muito ali. Porque eu estou tentando, viu, gente, vender outra unidade para ela. Isso me prende muito por conta dos móveis. Então, olha o diferencial. Aqui, ó, nós verdade. duas vamos conseguir. A ponto- Vender o apartamento Eu vou pra fazer, ela, vai fazer. Nós vamos tirar de lá. Vamos A mesmo. ponto de me prender lá, porque foi tudo escolhido nos mínimos detalhes. Pô, foi Mas meu aí você vai primeiro, escolher o meu outro primeiro novamente. Ela imóvel. tem muito amor, né? Ela tá pequena já, a Celina não dá conta mais aqui no apartamento. Não tá cabe pequena pra ela. mais. Não, mas, ô, gente, e eu vou falar para vocês, esses detalhes da gente ter apego é porque ela teve a oportunidade de escolher todos os detalhes. Então, querendo ou não, ela sente uma energia de acolhimento lá dentro, não é isso? Sim. Então, eu falo para você, se você for novamente comprar um outro apartamento, seria interessante você fazer tudo novamente e tudo aquilo que não te Encantou, não te né? encanta, você pegar e pensar em cada Verdade. detalhe agora. E é muito gostoso essa conexão de montar a sua casa, colocar os detalhes. Gente, isso é muito legal. É bom mesmo. E o bom do trabalho que a gente faz, que a gente mostra tudo em 3D. Então, assim, a gente constrói da forma que está o ambiente. E o cliente, ele consegue enxergar o imóvel lá dentro com cada detalhe, entendeu? Então, assim, cria uma conexão bem interessante e no final das contas, a pessoa também, ela pode, tipo assim, ela pode sugerir, olha, ficou muito além do orçamento que eu queria algo um pouco a menos. Aí a gente pega, porque primeiro eu gosto de fazer tudo que a pessoa quer. Aí depois a gente vai ajustando de acordo com o que a pessoa quer investir. Por isso que eu falo, vale muito a pena fazer um serviço de indústria e trabalhar nessa parte assim, de projeto, a gente fazer interação, porque fica um projeto personalizado e assim, o cliente ele tem a flexibilidade, né, de também falar, não, esse produto ele ficou um valor muito alto, igual eu fiz uma casa para uma cliente lá em Timóteo, uma casa grande, e aí teve alguns ambientes que ela quis trabalhar a minha linha de investidor, quarto de hóspede, lavanderia, essas coisas assim. Então, a gente conseguiu chegar numa conexão muito legal e uma coisa assim que me encantou foi quando a gente foi fazer a entrega dos produtos, a gente chega com os produtos todos embalados no plástico bolha, tudo com código, né? A gente não leva nada montado para casa do cliente. E aí, quando a gente foi desembalando, nós fomos montando. O mais legal foi assim, o esposo dela, ela, Vânia, mas esse material com essa espessura toda, nossa, esse negócio é muito diferente. Eu nunca vi móvel. É muita qualidade. É muita qualidade. Aí a gente ia colocando as portas, tinha porta que tinha 4 dobradiças na porta, uma porta de cozinha, ela tem a largura de 60, a altura 67, 4 dobradiças por causa da largura da porta. Vânia, que é isso? Esse negócio aqui tudo. Aí a espessura 2,1 do material dela, das portas, porque ela fez a frente provençal. Aí ela, Vânia, esse negócio é muito pesado, é muito largo. Então, assim,
a gente fez uma porta de correr de um ambiente para o outro, aí a gente colocou amortecedor na abertura, no fechamento. Aí, enfim, gente, são detalhes que a gente foi fazendo que ela ficou assim encantada. E foi muito gostoso participar E dessa esse venda. encantamento é Porque a gente. gratificante, Não, né? e o legal do encantamento, assim, que eu ia lá, né? Porque eu faço acompanhamento quando a minha equipe É tá sobre isso que eu montando. ia te perguntar. Você faz o orçamento, foi fazer a entrega, ele estava lá, foi fazer a montagem, ele estava lá. Me fala aqui, qual empresa que faz isso? Só Que Stanislau. você está lá em todos os momentos. Eu acompanho, porque, Isso é um gente, grande diferencial. isso é uma coisa assim, eu entendo que o cliente, ele entregou para mim aquele imóvel para mim poder fazê-lo, né, deixá-lo pronto. Então é uma responsabilidade assim que eu pego para mim, que eu quero cuidar daquilo ali como se fosse meu filho. Entendeu? Então eu quero acompanhar cada detalhe. Até pronto, entrega. Até pronto, até no final da entrega, depois eu volto lá com o cliente, mostro Você tudo. tem alguma história, assim, alguma história de algum cliente, assim, que mexeu muito com você? Algo que vai te marcar, assim, para o resto da vida? Olha, eu tenho, assim, várias histórias, né? Mas eu tenho uma tipo assim, que uma cliente, ela é como se fosse uma irmã para mim. Essa cliente, ela fez alguns trabalhos comigo há muitos anos atrás, e há pouco tempo ela me falou, Vânia, eu quero fazer a minha clínica e eu quero te chamar para poder você fazer para mim. Então eu peguei e falei, beleza, vou lá e vou fazer o orçamento para você. Aí fiz. Ela pegou e falou comigo assim, falou, Vânia, o negócio é o seguinte, você que vai administrar essa obra para mim. Eu fui e falei assim, mas eu não tenho tempo. Ela falou, você se vira, você vai olhar tudo lá para mim. Você contrata lá o pedreiro, porque ela tinha alugado uma sala grande. Aí tinha que fazer umas divisões de gesso, tinha que fazer rebaixamento, iluminoteca, tinha que colocar granito, fazer lavatório dentro dos consultórios, porque dentro de consultório tem que ter bancada para lavar, né, as mãos, tem a norma, né? Enfim, tinha um monte de coisa. Então, ela pegou e me colocou para eu poder administrar a obra dela. E assim, eu não tenho muito tempo, mas eu fui e falei assim, não, mas eu vou ajudar, porque se ela me deu isto, eu vou fazer. Só que ela foi e falou, Vânia, põe seu preço. Eu fui e falei, não, eu não vou te cobrar para isso não, eu vou fazer com todo carinho, vou te ajudar. Aí eu peguei, fiz o projeto e fui contratando as pessoas, o cara do ar-condicionado, o pessoal da marmoraria, Gente, o pessoal do G. Gente, eu fiz tudo para ela. Aí, depois que o serviço ficou pronto, ela pegou e falou comigo. Eu fui lá, chamei ela. Ô, fulano, ó, tá aqui Ela sua visitou clínica. durante o processo? Ela nem ia lá. Eu tirava foto, mandava para ela. Gente. Ela, tipo assim, Vânia, resolve aí, porque ela tinha Confiança. pouco tempo. Aí eu comprava os produtos e direcionava para ela pagar. Aí eu não peguei dinheiro dela, não. Tipo assim, o pedreiro, fulano ou fulana, passa o Pix para ele. Aí o cara me dava notinha, ela pegava e passava o Pix. O pessoal da marmoraria. Eu ia fazendo assim e ela ia pagando. Eu não peguei nada de dinheiro dela para me pagar nada, porque, né, não é legal por causa desses impostos, essas coisas, hoje em dia. Aí, moral da história, gente, depois que o serviço ficou todo pronto, ela pegou e chegou com um saquinho. Um saquinho de dinheiro e me deu de presente. Que lindo. Eu peguei e falei com ela, menina, não precisava disso não. Ela falou, não, você cuidou da minha obra e tudo. Aí ela me deu uma quantia de dinheiro lá, me deu uma sacolinha. Gente, mas aquilo, eu fiquei assim, eu falei, gente, eu não tô esperando isso. Mas eu achei tão assim legal da parte dela, o reconhecimento dela comigo. Aí eu fui e falei, mas eu não estava fazendo pensando em dinheiro, eu estava fazendo para me ajudá-la. Mas eu achei assim tão legal o reconhecimento dela com a minha pessoa, que assim, eu fiquei assim, eu fiquei até com um pouco com vergonha, mas assim, ao mesmo tempo, eu me senti uma pessoa valorizada, sabe? E o imóvel dela, o consultório dela ficou pronto, graças a Deus, assim, tudo certo. Aí o marido dela chegou lá, e o esposo dela é médico. Quando ele chegou, ele viu o negócio todo pronto, agora o que eu faço dele?
Vamos arrumar aí um B aí pra Vânia. Assim, então são coisas que acontecem, isso é uma das coisas. Já aconteceram outras experiências, essa porque foi mais recente agora. Mas assim, gente, é tanta coisa maravilhosa que acontece comigo, aquilo que você falou no início. Eu não trabalho, eu brinco todos os dias. É uma maravilha, sabe? Porque cada cliente que eu faço é um amigo que eu construo, entendeu? Porque assim, gente, eu tenho cliente minha. Tem uma cliente minha lá de Timóteo, eu vendi para ela há 18 anos atrás. Essa cliente me procurou porque ela fez comigo há 18 anos atrás, e um móvel de 18 anos, com o passar do tempo, com o uso, vai estragando. E lá na cozinha dela tinha dado um vazamento, então tinha molhado os armários, então estava tudo estragado. Aí ela me chamou lá para eu poder dar uma conferida lá na casa dela. Aí eu fui, e o legal do planejado é isso, porque como é módulos, são caixas, então até para você dar uma assistência técnica fica mais fácil. Tudo, né? Você não precisa. Aí o que eu fiz? Eu fui na casa dela, aí eu fui, a parte de baixo eu tive que trocar toda, porque a parte de baixo dela estava toda estragada. A parte de cima estava tudo nova. O que eu fiz? Nós trocamos só as frentes, só as portas e os puxadores. Aí a gente deu o acabamento assim no estamponamento, então a cozinha dela ficou nova. Aí lá na área gourmet, a parte de baixo do móvel dela estava tudo estourado, sabe? De tanta secretária jogar água. Aí nós pegamos e trocamos tudo que estava estragado. Aí, moral da história, se ela fosse fazer... Aí a lavanderia também a gente trocou as frentes. Moral da história, se ela fosse fazer outro projeto da casa dela toda, ela ia gastar mais de 300 mil. Tipo assim, porque a casa dela é uma casa grande. Ela gastou comigo 50 mil para poder, tipo assim, a gente repaginou revitalizar. Se fosse um outro profissional, faria isso? Não faria, porque dá trabalho. Só que eu faço esse tipo de trabalho com produto de indústria, um produto que eu vendi. Por quê? Porque como é módulo, são caixas, então você tira aquela caixa. Por isso que eu falo para vocês, às vezes as pessoas, que fulano é mais barato, mas na hora que estraga, você tem que arrancar e fazer tudo de novo, não tem como consertar. Então, por isso que eu defendo muito indústria, eu sempre falo, Stanislar, móvel de indústria, porque tem essa diferença, não tem adaptação. São caixas de módulos de peças que você monta separadamente. Então, deu um problema ali, por exemplo, na parte de baixo da pia. Pode acontecer de um cano estourar, né? E estragar, e danificar o móvel todo. Se você faz, por exemplo, com uma empresa normal, que não é indústria, eles fazem a base toda inteiriça. Então, o que você tem que fazer? Você tem que arrancar tudo. Eu não Estraga tudo. Olha o quão importante essa fala dela. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Sério? Nunca tinha parado de pensar. Mas isso é muito importante, porque assim, você faz o produto da indústria, quando você vai comprar, no início você fica assim, poxa, é muito caro e tal, mas é porque a indústria é caixas, então todas as peças têm a lateral. A empresa tradicional, eles colocam só uma tirinha de madeira, coloca a peça, uma tirinha de madeira, outra peça, outra tirinha de madeira. E outra coisa, não faz acabamento por dentro, coloca no MDF cru. Aquilo ali, com o tempo, molha, estufa, estraga tudo. Daí a pouco a porta tá com trem tudo torto. Gente, é muito detalhe. Móvel planejado não é só a frente, não. Móvel planejado estética, né? é a estrutura interna dele. Fecha de novo nela aqui. Então, quando você fizer seu orçamento, que você encontrar o mais barato, procura saber por que é mais barato e pensa no futuro. Verdade. O barato sempre vai ser mais caro. É verdade, e é isso mesmo. E eu falo para vocês. Então, quando eu tenho essa fala que eu estou falando para vocês, estou falando aqui para o público, é porque assim... Você não está só vendendo o seu produto, você está mostrando a qualidade, público, a qualidade. Que tem, né? Exatamente. E outra coisa, gente, na fábrica tem uma engenharia, um setor de engenharia com arquitetos, com várias pessoas que essas pessoas da indústria, elas estão ali fazendo teste. O dia que eu fui lá na House, eu estava vendo um monte de coisas que está em teste antes de colocar para o consumidor. Eu não vendo um serviço de qualquer jeito, eu vendo um produto que eu tenho o respaldo da indústria por trás de mim. Então, antes do produto chegar no meu sistema da fábrica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, a fábrica vai lá e faz os testes para poder ver se aquilo ali tem ergonomia, se aquele tipo de corrediça, eu devo ter mais de 5
tipos de dobradiças diferentes, cada uma tem uma diversidade. Gente, a barata, ela é mais barata porque ela oferece menos. A mais cara, ela é mais cara porque ela oferece mais. Então, não existe esse negócio de que, que fulano é mais barato. É porque tem menos coisa, tá te entregando algo bem popular. Então, o dia que eu fui lá na fábrica, eu vi, tem tipo um laboratório lá na fábrica, aquilo ali são peças que vão ser lançadas. Então, o que eles fazem? Eles fazem os testes com as peças, aquilo ali é usado, igual eles fizeram até teste lá conosco do MDF. Depois eu vou até fazer aqui para vocês, você pegar um negócio de água, pegar um MDF da indústria e colocar ele dentro da água, e pegar um MDF normal e colocar dentro da água. Da indústria, ele pode ficar uma semana dentro da água, ele não estraga, então, por causa da borda. Que hoje tem um vazamento na minha casa, eu não vou ter meus móveis danificados. Não vai ter, porque o meu produto da House você não vai ter danificado, porque o produto ele é todo selado, entendeu? Quando você pede alguém para fazer, o que estraga o MDF é porque na parte de trás não tem acabamento. Então, a água entrando em contato ali, ela vai inchando, entendeu? Então, o produto nosso, nenhuma indústria dá garantia de molhar, mas eu garanto para você que o nosso produto, pelo acabamento da borda, que é um acabamento PUR, e essa fita borda ela é mais grossa, então ele tem muito mais assim resistência e muito mais assim qualidade. Então, por exemplo, se molhar, aquilo ali não danifica o seu produto. Então, assim, a minha casa mesmo, eu tive um vazamento no filtro. Quando eu acordei de madrugada, era 4 horas da manhã, estava cheio de água na minha cozinha, a minha gaveta estava toda cheia, todas as gavetas com água. Gente, sem mentira nenhuma, a gaveta ficou igual uma piscina. Aí, o que aconteceu? Não tive problema nenhum com meus produtos, nada, não estragou nada, nada. Era para ter inchado, ter estragado tudo. Eu até chamei meu montador, falei, não, vou ter que fazer tudo de novo. Aí ele foi e falou assim, não, Vânia, não esquenta a cabeça não, vamos colocar aqui em cima do tanque e esperar secar. Gente, não teve nada, não estragou nada, porque toda a gaveta ela é selada, a parte de baixo da gaveta tem acabamento, o fundo do meu produto ele é dupla face. Tem muitas empresas que trabalham com o fundo do móvel, uma face só. Aí a outra face, ela é crua. Então, o que acontece? Você vai fazer um closet, por exemplo, vocês já viram esses armários fedorentos? esses quartos que você entra, tá aquele fedor de burrinha? Aquilo ali é o formaldeído que tem no MDF. Que aula, hein? Nossa! Isso, formaldeído. Eu ia falar assim, perplexo. Não, eu tô aqui assim. Tem algo para você aprender. Pois é, aí o que acontece? O fundo dele, ele tem acabamento só por dentro e por trás não tem. Então, aquilo ali vai formando gases com o passar do tempo e aquilo ali vai vindo para a roupa. Aí aquilo ali tipo assim, é formol, sabe? Que aquilo ali faz mal para a saúde. E sem contar que tem a probabilidade da cupim, entendeu? Porque o cupim, ele vai de produto que não tem acabamento. Cru, né? Quando o produto tem acabamento, a probabilidade de cupim é mínima, entendeu? Então, assim, esses detalhes todos eu fui aprendendo ao longo do tempo. Gente, não existe milagre. Não existe. Ai, que fulano é mais barato. Não existe isso, gente. Quando o produto é mais barato, é porque a entrega dele é menor. Porque a minha metodologia de trabalho, eu atendo no estúdio. E eu atendo clientes únicos e exclusivos. E o meu custo, ele é o mínimo. Então, é justamente por isso, para mim poder ter uma entrega bacana, para mim poder te oferecer para você conseguir algo acompanhar o processo como um Exatamente, todo, né? Porque se eu fosse uma loja grande, com um monte de despesa, um produto caro, você tá entendendo? Eu não vou conseguir entregar aquilo que o cliente merece. Então, eu prefiro, tipo assim, fazer uma entrega 100%, uma entrega bacana para o cliente, para quem está investindo, para a pessoa não ter problema depois. Você entendeu? Então, depois dessa aula, você, cliente, que vai receber seu apartamento, principalmente os apartamentos compactos, os estúdios que vão ser entregues agora no meio do ano, no final do ano, vocês vão trazer o imóvel de vocês para a Ápice. A Ápice Stay vai fazer a gestão para vocês de locação por temporada, ou que seja anual para você, e nós vamos entregar o orçamento para vocês dos planejados. Você vai definir, Grazi, eu quero apartamento inteiro, eu quero dormitório, banheiro e cozinha.
você definiu o que você quer. Nós vamos fazer o orçamento com a Vânia e te entregar o orçamento pronto. Ele foi aprovado, a Vânia vai entrar em execução, nós vamos acompanhar com a Vânia todo o processo até entregar o seu apartamento no ponto de ser feito a locação. Todo mobiliado, decorado e com o enxoval completo. Isso aí. E vocês já perceberam, gente, que móvel planejado, ele não é simplesmente móvel, ele é a valorização do imóvel, ele é a experiência que o cliente tem no dia a dia, né? E, querendo ou não, é a vivência, porque o cliente, às vezes, assim, eu não sei se vocês já perceberam, tem muitas pessoas que preocupam muito com fachada da casa. A pessoa faz aquela fachada mais maravilhosa e, às vezes, na hora que chega na parte interna da casa, onde a pessoa vai usar, onde a família da pessoa vai reunir, Verdade. que é na cozinha, é no quarto que a pessoa vai estar colocando as roupas dela. Gente, é muito gostoso você ter um closet bem montado, você ter um quarto confortável, você ter uma cozinha bonita. O outro apartamento mesmo, nós temos essa experiência, que eu até te mandei mensagem. O dormitório de solteira, ela fez a escrivaninha. No guarda-roupa, ela deixou os pontos de tomada interno no guarda-roupa e no cantinho da escrivaninha, em cima e embaixo. Eu achei aquilo fenomenal. Colocar um secador de cabelo, ligar um notebook, ligar um celular. Na cabeceira da cama ficou tudo embutido. Eu achei, assim, formidável, fantástico. E aí são detalhes que se o arquiteto não pensou, você não pensou nisso, a Vânia não ia deixar passar despercebido isso. Pois é, mas esses detalhes que você está falando aí, o legal que, tipo assim, a minha equipe já tem anos que eles estão comigo, a gente trabalhou juntos em uma outra empresa. E hoje, os meninos todos que trabalhavam comigo estão comigo na Stanislar. E a gente, assim, a gente é muito parceiros. Então, tudo que eles vão fazendo, que a gente vai fazendo, depois que eu vou na sua casa, que eu fiz a venda para você, eu volto lá novamente junto com eles para a gente reconferir tudo que eu vendi para você. Aí, quando eles estão montando, aí eles puxam as tomadinhas, redimensionam novamente, né? Às vezes Mas isso, desculpa te cortar, isso é feito por vocês ou tem um eletricista que vai e faz? Isso a gente faz. É Lá nesse cliente mesmo, a gente que fez. Nossa, eu achei fantástico. Muito legal. A gente redimensionou tudo, porque aquela bancada mesmo de estudo não tinha tomada naquela parede. Tinha na parede lateral. Eles criaram. Aí nós criamos. Legal. Aí a gente foi lá, comprou o fio e passou e colocou. Isso então, é cuidado, assim, tá, gente? Isso é cuidado. É cuidado. Porque como você vai fazer uma bancada de estudo sem uma tomada. uma tomada para não tem colocar? jeito. Aí a gente colocou uma tomadinha, você viu, lá naquele nicho para poder colocar o Sim. celular, para carregar, porque o apartamento é pequeno. Se você não usufruir de tudo, Você quer aproveitar os mínimos detalhes. você entendeu? Porque o que acontece? A gente entende que quando a construtora ela está fazendo um projeto, ela faz aquele projeto padrão para todos Sim. os apartamentos, né? Ela vai lá, o arquiteto vai lá, cria. Só que quando você vai executando, aí você vê muitas possibilidades que ficam melhores do que aquele projeto que foi executado. E aí você vai interagindo, igual o quarto é pequeno, mas dava para colocar uma cama com a caminha de puxar, né? Aí você viu que eu coloquei a bancada de frente para a janela, porque eu fiquei imaginando, na hora que a pessoa for trabalhar, home office ou estudar, A vista, para né? a pessoa ter uma vista linda daquela, você coloca a mesa De na costas, parede, né? né? E aí, deixa eu fazer uma pergunta agora. Deixa eu voltar agora para o nosso nicho. Esses apartamentos compactos, estúdios que estão sendo entregues hoje, essas locações de Airbnb que você vê acontecendo muito hoje já em Patinga, e essa demanda, essa procura muito grande. Você acha que, principalmente o bairro Horto, que é um dos bairros que nós mais temos apartamentos verdade. hoje para ser entregue, e apartamentos que nós já estamos em processo de decoração para entrega. Você acha realmente que fez diferença no mercado, esses apartamentos? Muita diferença, muita. E outra Você coisa. atende muitos clientes? Eu atendo muitos clientes e eu tô vendo também, assim, que tem muitas pessoas que elas estão, assim... Hoje você não tá achando muita gente para cuidar de uma casa. E as pessoas, elas querem ter qualidade de vida. Muitas pessoas querem pegar final de semana, viajar, ir para um sítio, curtir. Então, as pessoas hoje, elas não estão mais, assim, voltadas para poder ter coisas, assim, muito trabalhosa, né? Então, eu tô vendo, assim, que muitas pessoas, elas estão chegando numa fase da idade que, às vezes, os filhos vão sendo encaminhados e, às vezes, a pessoa mora numa casa muito grande, aí tá lá a esposa e o marido. Aí, as pessoas estão querendo ir para um estúdio menor, né?
para poder, assim, ter mais praticidade no dia a dia e também, assim, ainda mais esses do Horto, né, que tá ficando, assim, cada um mais E lindo do que o segurança outro. também, né? Você pode fechar a porta ali e viajar, que você sabe que você é seguro. Segurança, E o contrário funcionalidade. também, né? Quando o cliente vem de fora, vem para a cidade para fazer alguma coisa, ele Exatamente. tem aquela praticidade, ele se sente em casa. É diferente de Verdade. você estar num hotel, Com né? certeza. E eu achei muito legal a parte da vassoura, de tudo embutido ali. O cliente que vem para uma estadia, ele não Ele- quer ver vassoura, Não, né? Ele não verdade. quer, ele quer ver a Usufruir do conforto funcionalidade e dele, funcionalidade. Verdade, né? é verdade. E outra coisa também, sem contar, gente, que esses investimentos que estão sendo feitos aqui em Patinga, no Cidade Nobre, né, também que tá lançando, enfim, são os melhores lugares, né, do Vale do Aço Exato. para investir. E a pessoa que investe, por exemplo, no Horto, por exemplo, no estúdio, o Horto hoje tem tudo, né? Tá perto de tudo, tá prático. Então pode ser para a pessoa pode investir para poder ter uma renda, né? E dar uma lucratividade muito boa, né? Sim, com Eu fiquei de certeza. bobeira com o valor agregado que tem. Faz diferença. Fiquei encantada. Falei, nossa, Vou te contar aqui de primeira mão, então. Nós já estamos contando para você da ápice aqui em primeira mão. Vamos te dar 2 notícias em primeira mão. Nós vamos ter um lançamento no Cidade Nobre, próximo à faculdade, ao FOP. Lá nós vamos ter apartamentos de 2 suítes, apartamentos compactos e estúdio, para atender a demanda da faculdade. Nossa, muito E top. no Cidade Nobre, nós estamos sem lançamento de apartamentos de 2 quartos lá, 2 dormitórios, há muito tempo que nós não temos. Então, você que está buscando investimentos, prepara. Fique atento. E vai ser rápido, viu, gente? Teve um lançamento passado aí que foi 48 horas, não tinha mais unidade. 48 não, Nossa, vocês 24 vendem horas. muito horas, né? Eu estava- 24 eu estava horas viajando, não esgotou acompanhei o tudo. lançamento. Então, já Nossa. fique preparado para esse que vai ser da mesma forma. Então, você já faz contato Chique, com a hein? Elure, já busca saber sobre esse investimento para não ficar sem. E lá no Horto, nós vamos ter um outro lançamento também, de apartamentos de 3 dormitórios. 3, que 3. legal. E vou te falar valor ainda, hein? Apartamentos a partir de 750 mil. Ó, O que é raro no que Horto. legal. 3 dormitórios. Sério? 3 Aham. dormitórios. Que Suíte, legal. tem varanda, 2 vagas. Então, você fica Nossa! atento para você não deixar perder essa massa. oportunidade. Você vai fazer a aquisição dele. Nós já vamos fazer para você acompanhamento todo com a Vânia, para quando ele for entregue, você já recebe seu apartamento Pois é, o imobiliado. legal, eu tô até, né, com esse processo também. Às vezes o cliente quer, vamos supor, o apartamento que vai ficar pronto em 2, 3 anos. A gente já pode fazer também O projeto, o né? projeto e a pessoa ir, tipo assim, fazer Diluindo tipo o um pagamento, carnê né? e vai pagando todo mês. Exato. Na hora que o apartamento ficou pronto, Não a tem pessoa mais já lá aquele peso de ter que Não, e gastar. caso lá na Exatamente. frente ele queira personalizar alguma coisa, é só pagar é só a diferença. pagar a diferença, exatamente. A pessoa Exato. pode ir lá, faz um projeto base. Um projeto, tipo assim, né? Um projeto de tudo. E aí a pessoa vai pagando. A gente faz o caderno técnico especificando tudo que foi vendido. Na hora que for executar, se a pessoa pegar, eu queria colocar um detalhe aqui, queria colocar isso aqui, a gente refaz outro Personaliza. projeto mais personalizado, a pessoa paga a diferença, gente, isso ajuda muito. Só que isso, Vânia, o cliente só encontra na Elure Imóveis, não é qualquer lugar. Em Verdade. qualquer lugar você vai encontrar propagandas rasas, pessoas que estão no corretor de imóveis que vão só te vender e não vão te acompanhar depois. Nós estamos falando aí de 13 anos de mercado, de 13 anos de história. Então, daqui a 2, 3, 5 anos que você for receber seu imóvel, nós estaremos aqui. Então, a diferença é ela. E nós estamos muito bem assessorados e acompanhados por uma pessoa que vai fazer uma entrega por completo também dos seus móveis. E aí, depois é só o restante, que é decoração mesmo e enxoval. Fantástico. Pois é, gente. E eu vou falar uma fala aqui, pequena, para poder a gente encerrar, né, o nosso podcast. É o seguinte, aqui na Stanislar, nós não vendemos apenas móveis planejados. Nós trabalhamos com produtos de indústria, com acabamentos refinados, e nós acompanhamos o seu serviço do início ao fim. E aqui hoje eu fiz muita questão de estar aqui com essas duas maravilhosas profissionais, corretoras, porque eu achei muito importante a interação com elas na questão do produto de indústria e com a valorização do imóvel. Então, você que é investidor, você que é cliente, eu convido a você a procurar Stanislar e juntamente com essas duas maravilhosas para que você tenha o seu apartamento, a sua casa com todos os detalhes do início ao fim.
Levando o seu imóvel no ápice da rentabilidade. Exatamente. É E isso se aí. você já tem o seu imóvel, já foi entregue, você não sabe por onde começar, procura a Ápice. Nós vamos conseguir te dar esse direcionamento. Como nós falamos no início, a Isa ela tem 15 anos de expertise já em gestão. Eu tenho 13 anos em mercado imobiliário. Nós unimos as nossas expertises para conseguir te entregar o melhor atendimento e, de fato, você ter o que você busca, que é esse retorno, essa rentabilidade. Então, se você quer comprar, adquirir agora, ou saber como que funcionam esses investimentos, conte conosco. Se você já fez esse investimento e quer partir agora do investimento para frente, conte conosco também. Nós somos uma empresa completa que vai conseguir te oferecer aí tudo que você busca para ter essa rentabilidade, para conseguir ter esse retorno do investimento que foi feito. E direcionamento como um todo, né, Grazi? Porque a gente pega o cliente ali, até uma coisa que eu queria ter falado lá atrás, quando a gente falou de como a gente atende o cliente, e entender o que o cliente quer, eu vou falar escondido dela aqui, porque quando o lead chega para mim, por mais que ele venha direcionado de algum empreendimento ou de algum imóvel direcionado, eu nunca pergunto para ele, eu nem nunca falo para ele o que ele quer de informação daquele imóvel, eu já dou informação de cara. Eu sempre pergunto, a minha primeira pergunta para o cliente é: o que você está buscando? Para eu poder te direcionar aqui no imóvel que faça sentido para você, no seu momento. E se é um caso de um investidor, eu vou buscar um imóvel que tenha valorização maior, que tenha rentabilidade lá na frente, seja com locação de Airbnb ou com uma locação anual, e que tenha liquidez. Porque não faz sentido ele comprar um imóvel que não tenha isso tudo. Eu estava com um cliente, fechei a venda dele sexta-feira, ele veio para mim por um empreendimento. E ele falou: Isa, não tá, a parcela não ficou legal para mim, era uma parcela mais abaixo. Eu consegui trazer ele para um outro empreendimento, levando para ele, mostrando para ele potencial de valorização, rentabilidade futura e de liquidez daquele empreendimento. Nossa. E quando a gente agrega isso com um móvel planejado, isso vai lá no ápice da certeza. rentabilidade, Vai mesmo. da valorização, né? Com E certeza. sabe o que eu já percebi? Tem muitos clientes que ficam, acho que eu vou usar a palavra irritado. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, por favor. Quando nós perguntamos assim: você busca empreendimento para morar ou para investir? Ah, não é tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, por com isso, a primeira certeza não é a pergunta mesma você busca para morar ou para investir? Aí tem muito cliente, você percebe pelo tom de voz. Não é tudo a mesma coisa, O preço é o mesmo. Mas aqui, vocês estão E o preço talvez o cliente pergunta, acha ruim da gente perguntar, achando que vai ter um preço diferente para ele, como moradia, direcionamento. e como investidor. Não tem, é para a gente entender o que o cliente está buscando. Mas esse detalhe que vocês falaram, eu vou só complementar aqui. Eu atendi uma cliente uma vez que ela estava procurando uma casa para poder comprar. E aí ela achou uma casa aqui, me parece que é no bairro, acho que é Iguaçu. Uma casa que ela gostou muito da localidade, que atenderia ela. Só que ela não comprou a casa por causa do closet, que estava todo do vidro reflecta com dourado. Diz ela que achou aquilo muito feio. Aí eu falei para ela, falei assim, mas tipo assim, o closet era só você trocar. Ela foi e falou para mim que quando ela entrou dentro da casa, a localidade era boa, a estrutura da casa era excelente. Mas quando ela entrou dentro do closet, viu aqueles negócios tudo dourado, aquele vidro reflecta, e viu aquele tanto de trem, assim, cheio de detalhe, aquele trem de alumínio dourado na sala, aquele trem tudo carregado, ela falou que aquela casa não era para ela. Diz ela que, tipo assim, que começou a ficar até passando mal. Aí eu fui e fiquei analisando. Eu fui e falei assim, gente, ela me deu uma explicação muito importante, porque eu também pergunto para o cliente, quando ele me procura em estúdio, esse estúdio é para você morar ou esse estúdio é para você vender? É para você, tipo assim, fazer dinheiro nele, ou é para Airbnb? Qual que é a finalidade desse estúdio? Aí, quando a pessoa fala para mim assim, isso aqui eu quero investir. Então, beleza, você quer investir, mais ou menos, até qual o valor que você pensa em vender esse apartamento para a gente poder trabalhar um planejado. Aí a pessoa me fala, então, beleza, então a gente vai gastar mais ou menos tanto. Então, eu vou trabalhar um projeto mais clean para
atender qualquer tipo de cliente. Eu não vou colocar num estúdio uma coisa personalizada, um negócio cheio de detalhe. Não faz sentido eu colocar um imóvel. A gente tem padronizado, inclusive, com os nossos clientes que não estão ainda com o apartamento pronto, o estúdio pronto. A gente tem trazido aí essa ideia de colocar mais clean, de colocar com as cores que a gente está orientando. Isso. Por quê? A pessoa que vem para uma locação de curta temporada, ele não quer um ambiente carregado. Não quer. Exatamente. Né? Então, eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, gente, olha, a responsabilidade de um corretor para poder fazer o checklist do cliente na hora do cliente procurar e também para a pessoa fazer um investimento, porque às vezes a pessoa faz o investimento de uma forma imatura e aí depois ela fica com aquele imóvel lá. Vocês acreditam que a cliente não comprou a casa por causa disso? Aí eu falei, gente, mas era só mudar, mas a mulher tomou tanta giriza da casa, ela tomou a raiva da casa. Ô, Vânia, deixa eu te contar. Eu fiquei de bobeira dela falar isso comigo. Porque minha cliente entrou no apartamento em visita, a tampa do vaso estava aberta. Não. Ela não comprou por isso. Que isso? E ela não me contou, ela simplesmente, assim que ela entrou, ela saiu, falou assim, não gostei do apartamento. Gente, ela mandou que ela queria visitar esse apartamento, era esse apartamento, a localização. E aí você fica por dentro desse, a cabeça a mil, você já fica nervoso, não tô entendendo. Ela me mandou que era esse apartamento, por localização, pela descrição dele, valor. Aí saímos. No dia seguinte, a sobrinha dela me ligou e eu vi, Grazi, minha tia não comprou, porque a tampa do vaso estava aberta. Nossa. Ela tem... Fobia, não sei. Não, é superstição. Que isso? Superstição. Então, na que ela entrou, que ela viu a tampa do vaso aberta, ela já se fechou toda para negociação ali. Nossa. Aí você, então tá. Aí o outro apartamento que eu ia levar não tinha a tampa do vaso em nenhum dos vasos. Eu corri lá, comprei a tampa e mandei colocar a tampa do vaso. Nossa. Você essa venda agora eu não perco. Então, você imagina por um móvel. Não. Por móveis... Eu tenho mesmo um vizinho que ele fez os móveis dele preto com laranja. Não, é muito específico. Pelo amor de Deus, é muito então, específico. Para investir, pra é vender uma coisa unidade. assim, é uma coisa assim que a pessoa faz para ela poder morar. A pessoa que comprou um lote e construiu, ela vai fazer da casa dela. Assim, eu ela. acho que a pessoa tá ali todos os dias, aquela coisa enjoa. Eu também é a mesma coisa de eu fazer uma tatuagem feia no meu braço. É um ambiente que eu vejo todos os dias. Verdade. Não faz sentido ser Eu concordo carregado. plenamente com você. E a pessoa tem que pensar que nada é eterno, né? Não tem que pensar como uma Isa Bárbara, verdade. que acha que vai ficar ali pro resto da vida. Verdade. Né? Mas às vezes as pessoas, na imaturidade, elas acabam tendo esse tipo de pensamento. Mas assim, nós profissionais, né? Vocês corretora, eu como trabalho com móveis, a gente tem que orientar, conversar com o cliente para personalizar, para ajudar o cliente a fazer o investimento e ele ficar feliz e depois nos procurar novamente. Com certeza, exato. Porque hoje, realmente, o nosso trabalho, ele é mais indicação mesmo, o cliente que faz a recompra e indicação, do que um cliente que vai ver uma propaganda sua aqui agora e procurar. Óbvio que isso acontece, mas a recorrência ela é muito maior. Com certeza. Eu tenho quantos clientes que eu morava num apartamento pequeno, e aí veio a primeira gestação, Grazi, eu preciso vender esse apartamento e comprar outro. Nós vendemos e compramos. E aí veio a segunda gestação, saímos de lá e fomos para outro. E aí depois, Grazi, está na minha hora de comprar agora uma cobertura. Comprou a cobertura. Grazi, eu quero comprar imóvel na planta para investir, porque eu quero um apartamento para cada um dos meus filhos. E olha só a quantidade de imóvel que eu comprei e vendi para ele. São clientes, assim, acompanhando a vida deles. Dos anos. E é tão gostoso. Realmente. Que eu já fui. Você acompanha realmente a vida. E é tão gostoso. A nossa última cliente, uma das últimas, né, que nós vendemos uma cobertura. Gente, hoje ela foi na imobiliária, pegou a chave comigo e foi na cobertura dela para levar algum prestador de serviço. Mas como foi gostoso fazer aquela venda, como foi gratificante, porque ela viveu, ela mostrou para nós, mas ela nos permitiu viver. Quando o cliente se trava e não explana para gente o que ele deseja, o que ele quer viver, a gente não consegue ajudar tanto, né? Então é importante que o cliente se abra para gente. A gente não está perguntando com curiosidade para saber de sua vida, nada disso. É para te ajudar. Né? É para fazer tudo fazer sentido para ele. Verdade. Há 2 anos atrás, eu vendi um imóvel para um cliente que estava com câncer em fase terminal e a esposa tinha um sonho. O sonho dela era morar numa cobertura e eles moravam numa casa, porque era o desejo dele. Ele tinha esses carros antigos. E ele não desfazia os carros. Então, numa cobertura, pouco provável que você conseguiria 5 vagas de carro. Então, eles moravam em casa. Mas o sonho dela a vida inteira foi de morar na cobertura.
Ele comprou uma cobertura que estava faltando 1 ano para ser entregue. Ele não pagou todos os móveis porque era impossível, deixou parte do valor pago e deixou um valor reserva já para decorar. Ele planejou tudo para quando ele partisse, ela ter a Nossa, melhor. que lindo. Tem tantas histórias Nossa, por trás disso que muito você legal, acompanha, né? que você vivencia, mas essa eu acho que foi uma das maiores experiências e melhores experiências que eu tive, porque foi Nossa. doloroso para minha época. Mas Eu foi... só descobri isso muito depois, Nossa. quando ele chegou e me contou a verdade mesmo, porque as visitas eram sempre feitas com ele, porque eu nunca podia, eu ligava, ele desligava, ou se eu ligava, ela atendia. Ele sempre desconversava e aquilo me deixava ansiosa. Eu achava, não, ele tá me fazendo de boba, só pode. E aí, depois que eu fui conseguir entender isso tudo, foi triste acompanhar o processo, mas, assim, foi muito bacana vê-la feliz, vivendo o que ela sempre quis viver, e ele deixou aquilo para ela. Nossa, que lindo. Então, o nosso trabalho tem muitas histórias. Essa área, eu sempre falo com meu esposo que a gente não é só simplesmente cliente que a gente faz amigos, a gente faz, assim, histórias, né? Ao longo dos anos que a gente trabalha. E uma das coisas assim que eu acho legal também, eu vejo muitas pessoas comprarem um imóvel, a pessoa mora naquele imóvel uns 5 anos, aí deu aquele momento da pessoa reformar, a pessoa compra outro e vende aquele. Eu vejo muito isso. E eu já fiz muito móveis planejados, eu tenho vários clientes que fazem esse tipo de investimento, que compra, depois a gente vai lá, faz os planejados, depois a pessoa vende, a pessoa compra outro. É crescimento mesmo, a situação financeira vai aumentando, melhorando, você quer ir crescendo, subindo de nível. Exatamente. E é tão legal isso, porque assim, você já atende o cliente, você já tem conhecimento com todo o perfil dele, mas cada vez que você vai fazer um projeto para ele, tem algo a mais que você tem que acrescentar. E alguma particularidade que às vezes ele esqueceu de te falar na venda anterior, e aí assim vai fazendo. São os momentos, né, da vida da pessoa. Exatamente. A gente tem muitos momentos da vida. Às vezes a pessoa quer uma casa toda cheia de detalhe. Não, agora eu quero tudo Eu mais me clean. planejei por causa da minha filha. Agora eu já quero um que seja maior, que seja mais para mim. Não que eu não pense nela. Tanto que o quarto dela é todo planejado, perfeitinho para ela. Entendi. Mas hoje eu faria diferente também. Tudo é seu momento de vida também. Tudo é um momento. E vocês já perceberam que a gente, cada ano que vai se passando, a gente vai tendo vontades diferentes de anos anteriores. Então, assim, imagina uma casa, você morar na casa e você, tipo assim, você querer mudar, né, daquele lugar ali e fazer um novo planejamento. É gostoso, principalmente apartamento, né? Que aí você não precisa mexer com pedreiro, com ninguém. Você foi lá, morou 5 anos, depois você vai e mora em outro. Você está sempre com um apartamento novo, planejado. E outra coisa, colocando um móvel de qualidade, o apartamento fica novo de verdade. Porque também não adianta você colocar um monte de coisa meia boca num apartamento, porque daqui a 5 anos você vai vender. Na hora que você vai vender, você vai perder dinheiro. A pessoa tá cheia de lascas saindo, tudo empenado, as portas bambas. Exatamente. Então, a pessoa também tem que ter inteligência, porque assim, o que eu não quero para mim, eu não posso querer para você. Exato. Eu tenho que fazer para você aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. As pessoas têm que ter empatia pelas outras. Não é porque a pessoa é investidor, eu vou fazer qualquer coisa ali. Gente, teve uma vez que eu fui num apartamento em Belo Horizonte, que a cliente comprou, o apartamento só tinha porta. Na hora que a cliente abriu o armário, não tinha nada, não tinha nem cabide. O corretor fez a venda para a cliente, enganou a cliente, falou que tinha móveis planejados, só que os móveis era só a caixa e a porta, não tinha nada. Entendeu? A cliente ficou chateada demais, ela teve que fazer tudo, aí ela teve que pagar a venda. Péssimos profissionais. Exatamente. Corretores de imóveis, toma cuidado. Exatamente. Então, esses diferenciais, os clientes, né, que estão nos acompanhando, que quer investir no apartamento novo, que quer investir num estúdio para ter uma rentabilidade, né, mais para frente, coloca móveis na Stanislar. Você vai ter certeza que você vai ter qualidade. E outro detalhe, você não vai ter dor de cabeça, você não vai passar raiva depois do seu serviço montado, né? Então, é isso aí, é o recado que eu deixo para você. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, foi muito bom que o nosso bate-papo. Muito obrigada.
a minha sócia, que a ápice aí seja o ápice de investimento para vocês, que realmente faça sentido na vida de vocês. Muito obrigada pelo convite, que Deus prospere ainda mais a sua Amém. empresa, que continuemos sempre parceiros e possamos atender nossos clientes com excelência da forma que nós já fazemos hoje. Amém. E que venha mais e mais indicações para nós. Da mesma forma, agradeço, faço minhas as palavras da Grazi. E que alegria conhecer. Conheçam, gente, Vânia, conheçam, porque isso aqui é o que ela transmite para o cliente, não é só porque está aqui com a gente, não, né, Vânia? Muito obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Que a gente faça isso mais vezes, né? Com certeza. Não é? Eu agradeço imensamente. Depois a vocês gente vai duas voltar também. contando mais cases de sucesso. Nós Com podemos certeza. deixar aqui para os clientes deixarem dúvidas, alguma pergunta que eles queiram fazer Isso. sobre os móveis, sobre compra de investimento, como pode fazer o investimento da compra do imóvel junto com a compra dos móveis. Isso. Deixa a mensagem de vocês depois embaixo aí para a gente poder bater papo. Isso aí, conta conosco que você terá um excelente atendimento, tanto da Stanislar quanto das nossas parceiras aqui, corretoras. Stanislar e ápice. Ah, É isso aí. Maravilha.